O meu nome é Daniel Alencar e eu estou aqui para te ajudar a salvar vidas. Muita gente me pergunta por que eu decidi ensinar primeiros socorros e transmitir todo o conhecimento que eu tenho para você que está me assistindo aqui, para você que está vendo esse vídeo, para você que está tomando um pouco do seu tempo para me assistir. Pessoal, ao longo dos meus 14 anos de experiência, ou seja, desde 2006, eu venho aprendendo, eu venho estudando e eu venho praticando primeiros socorros no meu trabalho, na minha vida, onde quer que eu esteja, eu venho auxiliando pessoas, eu venho ensinando pessoas a salvar vidas. E eu, nesse sentido, comecei a me questionar o porquê que eu poderia transmitir todo esse conhecimento, por que eu deveria transmitir todas as técnicas, todos os procedimentos, todo o conceito envolvendo esse ambiente, envolvendo esse mundo que é a prestação de primeiros socorros. E é muito simples, pessoal. Muitas vezes a gente se pergunta que alguma situação, alguma emergência nunca vai acontecer na nossa vida. E eu me perguntei, eu imaginava que isso nunca poderia acontecer comigo ou acontecer no meio da minha família e infelizmente isso aconteceu. E mesmo diante de todos esses anos de experiência, eu não tive a capacidade, eu não pensei que isso poderia acontecer comigo e infelizmente aconteceu. No ano de 2018, eu tive uma perda irreparável na minha família. O meu sobrinho, de apenas 3 meses de idade, faleceu por conta de um acidente envolvendo um engasgo com leite materno. E se você for pensar, uma técnica extremamente simples de ser aplicada, um procedimento de primeiro socorro extremamente simples de ser aplicado, poderia salvar a vida do meu sobrinho. E como isso não aconteceu, como eu não estava preparado, como eu não tinha ensinado as técnicas de primeiros socorros para o meu irmão e para minha cunhada, infelizmente ele veio a óbito. Tomada de um desespero, o meu irmão e a minha cunhada não souberam o que fazer, correram às pressas para o pronto-socorro, mas infelizmente já era tarde. Ele veio a falecer com apenas 3 meses de idade. E isso devastou a minha família, devastou a vida do meu irmão, devastou a vida da minha cunhada, devastou todos que estavam à nossa volta. E desde então eu fiquei me perguntando, eu fiquei me questionando por que eu não havia ensinado ele a prestar primeiros socorros. Por que mesmo diante de todas essas experiências, mesmo diante de todo o conhecimento, de todo o aprendizado que eu tinha sobre primeiros socorros, eu não expliquei para ele, eu não ensinei ele a socorrer o meu sobrinho? Porque é uma resposta muito simples, porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E eu tenho certeza que você, em algum momento, já deve ter passado por uma situação assim, já deve ter passado por uma situação em que envolvia um conhecido seu, envolvia um familiar, envolvia um ente querido, e lá na frente você se perguntou: eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, mas pode acontecer, pessoal. Pode acontecer como aconteceu comigo, como aconteceu com algum conhecido seu, como aconteceu com algum parente, e você não estava preparado para prestar os primeiros socorros. Então a resposta para esse questionamento foi essa. Eu decidi, a partir daquele momento, que eu ia ajudar as pessoas, que eu ia difundir todo o conhecimento que eu tenho em primeiros socorros para auxiliar você que está assistindo o meu vídeo, que está perdendo um pouquinho do seu tempo para me ver. Então, pessoal, é muito simples. Você fica se questionando, você fica remediando, você fica protelando uma situação que é simples, que pode salvar uma vida. E muitas pessoas fazem isso. Você não é a única. Muitas pessoas falam: isso não é para mim, os primeiros socorros não é para mim, eu não preciso saber disso, isso nunca vai acontecer na minha vida. Primeiros socorros é só para profissional, é só para enfermeiro, é só para médico, é só para quem trabalha no SAMU, enfim, é para todo mundo, menos para mim.
mas eu tenho certeza que se você souber proceder com as técnicas de primeiros socorros, eu tenho certeza que você vai salvar vidas. E eu falo isso para você por conhecimento de causa, por conta das experiências que eu tive no meu trabalho, por conta das experiências que eu tive na minha vida, por conta de uma infinidade de situações que eu presenciei e que, felizmente, eu pude ajudar alguém, eu pude salvar uma vida, eu pude estar lá, pronto para salvar alguém. E uma dessas situações eu vou trazer para você agora. Eu lembro que, diante de muitas situações, e muitas situações que eu presenciei alguém ali precisando de ajuda, eu estava na rua. Então veja bem, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na rua, você pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro da sua casa e um filho seu precisar da sua ajuda. Mas nessa situação eu estava ali na rua, caminhando, e eu verifiquei que tinha um senhor que estava debruçado na parede de um barzinho, debruçado ali, suando, transpirando bastante. Então ele estava muito debilitado e eu percebi que ele estava precisando de ajuda. E diante do conhecimento que eu tinha de primeiros socorros, que você também pode aprender, eu fui até lá e questionei esse senhor. Abordei esse senhor perguntando se ele precisava de ajuda e ele afirmou que sim, porque ele tinha diabetes, ele estava ali tendo uma crise diabética e, diante de toda essa situação, eu pude auxiliar esse senhor. Então, eu fiz uma abordagem primária, eu fiz um atendimento de primeiros socorros com qualidade e, felizmente, esse senhor veio a se recuperar e seguiu o seu caminho. E não há preço nenhum que mostre, não há preço nenhum que pague o simples fato de você auxiliar uma pessoa. Não há preço nenhum de você se sentir recompensado por auxiliar uma pessoa, por salvar uma vida, por fazer o bem a alguém. Então, pessoal, é isso que eu tenho para mostrar para você. Você é capaz de prestar os primeiros socorros. E muita gente se pergunta, mas primeiros socorros é difícil. Eu nunca vou aprender porque eu não tenho conhecimento. Muitas pessoas se sabotam, muitas pessoas se limitam, muitas pessoas acham que não vão aprender. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Primeiros socorros é fácil. Primeiros socorros é simples. Você só precisa treinar, você só precisa conhecer das técnicas, dos conceitos, das manobras, de todos os procedimentos que envolvem os primeiros socorros. Então, eu tenho certeza que se você estiver disposto, se você quiser aprender, se você tiver vontade de salvar uma vida, de ajudar uma pessoa, você estará apto para salvar uma vida. Você estará apto para salvar uma pessoa. Por quê, pessoal? Porque é simples. Se você conhecer desse universo, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conhecimento que você vai adquirir, com as técnicas que você vai aprender, e isso vai se tornar extremamente simples, vai se tornar extremamente inato, vai se tornar algo fácil de se fazer. Você vai se tornar uma pessoa apta a prestar primeiros socorros. Então, veja, a gente sabe que dá um trabalho, a gente sabe que a gente precisa estudar, mas eu tenho certeza que se você acompanhar tudo que eu tenho para te oferecer, se você acompanhar tudo que eu tenho para te mostrar, todo o conhecimento que eu tenho em primeiros socorros, eu tenho certeza que você vai poder salvar uma vida. E dando um outro exemplo dessa situação, dando uma ilustrada de mais um caso sobre primeiros socorros que eu acabei atendendo, e esse foi dentro do meu ambiente de trabalho, eu tive a oportunidade de ajudar uma mãe. Então, você que está me assistindo pode ser uma mãe e pode ser que você se enquadre nessa situação. Eu estava no meu trabalho e eu tive a oportunidade de atender uma mãe que desceu de um transporte público e, às pressas, entregou a sua filha, uma filha pequena, recém-nascida,
que estava ali sem respirar, que estava sem reagir, estava inconsciente. E dentro dessa situação a gente teve a oportunidade de verificar o que ela estava sentindo, o que ela estava passando e qual que era a ocorrência em que a gente estava enquadrado. E, por uma grande felicidade, a gente procedeu com os primeiros socorros. A menina estava engasgada, né? Então nós fizemos as manobras necessárias que eu tenho certeza que você vai aprender se você estiver disposto a aprender primeiros socorros. E, né, exercida feita essa manobra, ela pôde voltar a respirar, então ela desengasgou e, por fim, essa mãe teve a vida da sua filha de volta, e isso não há preço que pague, não só pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas por salvar uma vida, por ajudar uma pessoa. Então, veja que você pode, que você é capaz e que você tem a possibilidade de aprender os primeiros socorros e salvar uma pessoa, seja ela onde esteja, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, seja na sua casa, seja um ente querido, seja um amigo ou até mesmo o seu filho. Então, eu te convido hoje para acompanhar as minhas redes sociais, acompanhar todo o conhecimento que eu tenho para te oferecer, todas as técnicas, todos os conceitos, todas as manobras relacionadas a primeiros socorros. E se você acompanhar diariamente os meus conteúdos, se você verificar cada passo a passo de cada situação que eu te mostro aqui, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença e que você vai salvar uma vida. Então, me acompanhe nas redes sociais, acompanhe os conteúdos exclusivos de primeiros socorros, todas as técnicas, todas as dicas que eu tenho para te dar, que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença, você será capaz de mudar a vida de uma pessoa. O meu nome é Daniel Alencar, eu sou o criador do programa Safe 365, um programa de primeiros socorros que te tornará apto 365 dias por ano para salvar uma vida. Então me acompanhe nas redes sociais e esteja apto para salvar vidas.